E hoje nós vamos tratar aqui do voto distrital puro. Vou explicar como é que ele funciona, mas para que você reconheça o valor do voto distrital puro, eu preciso antes te mostrar, assim, com bastante carinho, como que funciona essa porcaria que a gente tem hoje, que se chama sistema proporcional. Por exemplo, você sabia que somente 1 em cada 20 deputados obtiveram um voto para estar lá no Congresso hoje? Você sabia que dos 513 deputados que existem hoje no Congresso Nacional, somente 26 deputados foram realmente eleitos? Ou seja, que eles entraram com votos próprios, sem receber voto de outro candidato? Você sabia? Muitas pessoas não sabem disso. Somente 26 chegaram lá com votos próprios. O resto entrou pelas regras complexas de proporcionalidade. Todas elas foram criadas por eles mesmos, os políticos. E a definição do voto proporcional é a seguinte: acompanhe que já na definição ele já é bem claro sobre o que ele pretende fazer. Ela diz o seguinte: o sistema proporcional de eleição ele foi instituído por considerar-se que a representatividade da população deve se dar de acordo com a ideologia que determinados partidos ou coligações representam. Ou seja, ele parte do princípio que os partidos políticos são reais e atendem a demandas da sociedade. E como eles atendem as demandas, teoricamente atendem as demandas da sociedade, teria que ter espaço para todos eles. E a gente sabe hoje que partido político não é nada disso, nem eles sabem o que eles são, tá? Só está todo mundo mordendo lá o mesmo quinhão. Então, continuando a definição, dessa forma, ao votar, o eleitor estará escolhendo ser representado por um partido e, preferencialmente, pelo candidato escolhido por ele. Contudo, caso esse candidato não seja eleito, o voto será somado aos demais votos da legenda, compondo a votação do partido ou coligação. Ou seja, quando você vota num candidato, na verdade, você está votando no partido. E eu vou explicar isso direitinho. O que importa é que o resumo da definição do que é a apuração proporcional que a gente tem hoje é que não importa a vontade popular. Os donos dos partidos é que mandam nas eleições. Então foi essa apuração proporcional que em 2022 colocou 5,45 de vontade popular no Congresso. É isso mesmo que vocês ouviram. 94% do Congresso atual não foi eleito diretamente pelo povo. Foram eleitos pelas regras de proporcionalidade. Mas vamos em frente que eu preciso mostrar para vocês como é que funcionam essas regras. Em resumo, a eleição majoritária é aquela que o vencedor é o cara que tem mais voto. É igual no teu condomínio, tá? O cara que tem mais voto lá no teu clube de futebol que você vota, seja onde for, o cara que tem mais votos é o cara que está eleito. Essa é uma eleição majoritária. A eleição proporcional é aquela que ninguém consegue explicar direito, pois ela depende do quociente eleitoral. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são os cargos que hoje o brasileiro vota, tá? E que são eleições majoritárias. O cargo de presidente, o cargo de governador, o cargo de senador, vence quem tiver mais votos. Mas deputado federal, deputado estadual e vereador são eleições proporcionais, onde são aplicados esse método que eu estou explicando para vocês. Então, prefeito também é majoritário, e o brasileiro descobriu recentemente que existe o voto, né, do Conselho Tutelar, que também é majoritário, tá? Então, seguindo aqui, esse sistema é tão bom, que praticamente nenhum brasileiro consegue explicar como que é feita essa conta e as regras de apuração. Mas, para eu explicar para vocês, já que isso aqui é uma aulinha, eu vou criar uma situação hipotética, tá? De um país hipotético. Vamos fazer o seguinte:
Aconteceu uma eleição num país chamado Pindorama. E agora nós precisamos fazer a apuração dos deputados federais de Pindorama. Eu vou aplicar o método proporcional para você ver como que ele funciona. Esses são os números da eleição que foram apurados em Pindorama. Então foram 106.500 votos apurados, votos em branco 5.000 e 1.500 votos nulos, né? O voto nulo é um erro intencional ou não, mas é um erro. E o voto em branco é quando o eleitor diz qualquer coisa serve, tá? São descontados de todos os votos brancos e os votos nulos. Vai tudo pro lixo, tá? Isso é interessante porque toda eleição você vê gente defendendo o voto nulo, dizendo que se tiver mais voto nulo do que válido, que a eleição será refeita. Isso hoje é uma lenda. Já foi uma regra no passado, mas rapidamente isso foi contornado. A primeira coisa que o sistema faz é jogar o seu voto no lixo. Se ele for branco ou se ele for nulo, ele vai embora para a lata do lixo. Ele só considera aqueles 100.000 votos. Perfeito? Vou continuar aqui. Vamos ver quantas cadeiras existem no Congresso de Pindorama. Aqui uma foto do Congresso Nacional. Não sei se vocês sabem, nós temos 513 deputados. Mas o Congresso Nacional é tão bagunçado que eles não têm 513 cadeiras. Você não consegue botar os deputados sentados. Por isso que tem sempre aquele muvuquinho ali em pé no meio. Que beleza! Vocês sabiam disso? Mas seguindo aqui. Bom, digamos que em Pindorama existem 100 cadeiras, para a conta ficar redonda, né? Se nós temos 100 cadeiras e 100.000 votos foram válidos, você faz a conta e determina que o quociente eleitoral passa a ser de 1.000 votos. Ou seja, qualquer candidato que tiver 1.000 votos está habilitado a sentar numa cadeira do Congresso. Entenderam? Até agora, tudo bem. Mas, infelizmente, eles complicam sempre mais um pouquinho. E o seu voto, ele não é bem seu voto, nem do candidato. Os votos são totalizados por partido. Então, a distribuição dos votos acaba ficando dessa maneira. Na simulação, né, o partido 1 teve 50.000 votos e o seu quociente partidário é de 50, ou seja, o partido 1 preenche 50 vagas no Congresso. O partido 2 teve 35.000 votos, tá? E o seu coeficiente partidário é 35, ou seja, o partido 2 vai ter 35 cadeiras no Congresso. O partido 3 teve 15.000 votos e o seu quociente partidário é de 15, ou seja, o partido 3 vai ter 15 cadeiras. Qual era o grande problema desse sistema até 2016? O partido 1, olha, até 2016 foi assim. O partido 1 teve 15.000 votos e conseguiu 15 vagas. Mas o primeiro colocado, se ele tivesse 14.986 votos, bastava que todos os outros candidatos tivessem um único voto para que eles fossem eleitos, estariam eleitos. E isso aí funcionou ali até mais ou menos 2015, 2016, né? E tem caso real para trazer para vocês aqui. Ou seja, não se respeita a vontade popular, né? Utiliza-se esses grandes puxadores de votos, né? Porque os líderes de partido, aqueles figurões muito malandros, eles buscam sempre na eleição os grandes puxadores de votos, que é aquele artista da TV, é o youtuber de cabelo pintado, que só fala besteira, aquele cantor famoso, né, o palhaço Tiririca, ou alguma pessoa polêmica do meio cultural. Todos são grandes estrelas, né, que o partido tenta colocar como candidato, porque eles puxam muitos votos e conseguem fazer esse problema de arrastar votos para dentro do partido e eleger quem não teve votos para ser eleito. Tão logo passa a eleição, né, ninguém mais fala dos puxadores de voto, eles viram um tipo de papel higiênico largado num canto,
já cumpriram a sua missão, né? Que eles fiquem quietos em seus lugares nesse grande teatro, tá? Que é o sistema eleitoral brasileiro hoje. Por isso, em 2000, isso foi em 2016, foi criada a cláusula de barreira individual, que são algumas regras que levantam um pouquinho esse sarrafo. O negócio estava muito feio e muito vergonhoso. Por exemplo, em 2002, o Enéas puxou 1,5 milhão de votos, né? E ele, no partido dele, o Prona, acabou elegendo 5 deputados junto com ele. Só que um dos deputados eleitos pelo Prona tinha 275 votos. Somente 275 votos. Era o Vanderlei Assis, do Prona. Então tinha candidatos de outros partidos com muito mais votos e que não foram eleitos. Para evitar que candidatos com pouquíssimos votos fossem eleitos, em 2015 foi criada a cláusula de barreira individual, que mantém a transferência de voto, como eu expliquei até agora, mantém tudo do jeito que está, mas obriga a cada candidato a atingir pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, 10 é praticamente uma regra para não ficar tão feio, né? Porque o cara com um voto, 250 votos, ser eleito para deputado federal é feio demais. Aí criaram 10%, que é uma cláusula ali mais ou menos do veja bem, né? Veja bem, deixa para lá, passou. Mas vou falar para vocês. O negócio é complicado de explicar porque tem muito mais detalhes do que isso que eu estou falando. E a gente tem que aprender o seguinte: esse sistema proporcional foi criado supostamente para dar espaço para as minorias. O tempo passou e agora a cláusula de barreira foi criada especificamente para barrar algumas minorias, né? Então, tudo não passa de um teatrinho. Mas seguindo em frente aqui, esse sistema tem outros problemas. Por exemplo, estados como Minas Gerais e São Paulo, eles deveriam ter muito mais deputados do que tem hoje. Um voto em Minas Gerais ou São Paulo vale menos do que um voto na região norte e nordeste. O outro problema é que o candidato que tem que fazer campanha em todo o estado tem que percorrer uma distância enorme. E isso torna qualquer campanha muito cara. Tem que ter muito dinheiro na campanha, tá? Então aqui são vários países da Europa dentro do Brasil, para o pessoal ter a dimensão do tamanho que é o Brasil, né? Então o candidato acaba fazendo campanha também em regiões que ele nunca viu e que nunca mais vai voltar lá. Como ele é obrigado a fazer campanha pelo proporcional no estado inteiro, ele passa rapidamente com aquela carreata e nunca mais volta lá, tá? Bom, o candidato eleito, ele tem um outro problema. A representatividade dele é completamente dispersa pelo estado. Os eleitores dele estão todos espalhados pela apuração proporcional. Então você imagina, o Laudelino aqui, eu sou um deputado federal, e o que você está vendo aí é um mapa do meu eleitorado do Paraná. Só um copinho d'água aqui, só um instante. Você está vendo aqui a distribuição dos meus votos no Paraná. Como que eu vou atender, pelo sistema atual proporcional, o meu eleitorado? Recebi uma verba lá do Lula, lá um Pix daquele lá. Como é que eu faço para distribuir? Olha o tamanho do problema. Você não tem como agradar todo mundo. Você vai pegar a região que você mais recebeu voto, mas do lado tem uma outra logo depois, tem aqui. Então é complexo até pro deputado se reportar para sua base, que essa é uma grande mentira da atualidade, uma enorme mentira. É quando você vê assim, o deputado saiu de Brasília, viajou para visitar as bases. Impossível. Olha como é que é o mapa de distribuição de votos no estado. Qual é a base que ele está visitando? Não tem como, difícil, né? Então esse é um outro problema da apuração proporcional atual. E para a maioria dos casos, isso acaba resultando numa não identificação do eleitor candidato. Eles não têm nenhum tipo de contato posterior. O cara que está eleito não tem metas, não tem obrigações com seus eleitores. Ele pode passar 4 anos fazendo o inverso do que ele prometeu e nada pode tirar ele do cargo. Esta é a situação atual,
Então, é um candidato turista, passa lá, faz aquelas carreatas, vende camiseta, não vende não, dá camiseta, faz aquele churrasquinho, vai embora da região, faz o comíciozinho dele lá, vai embora, não volta nunca mais. Tá? Então, essa coisa da representatividade é uma farsa hoje. E esse distanciamento faz com que as pessoas acabem por esquecerem quem votou. Olha essa matéria aí dizendo que mais de 60% dos brasileiros não lembram em quem votaram para deputado federal e senador, porque não tem nenhum tipo de intimidade, né? Foi só um turista que passou por ali, você tinha a obrigação de escolher alguém para votar e você teve que escolher aquele candidato que depois não te representa. E quando inicia os trabalhos no Legislativo, o presidente da República precisa de apoio desses deputados para ter os seus projetos aprovados, né? Aí o que acontece? O governo acaba comprando esse apoio com cargos importantes aí na administração pública, emenda PIX, verba para obra lá no estado do candidato. Isso hoje é comprado, não tem negociação do tipo que a gente acha que deveria ser na política. É comprado, tá? E aí eu pergunto, aonde que está aqui o interesse do eleitor quando o cara foi lá buscar o voto na tua cidade? Ele agora está aqui atendendo interesses do partido dele, né, dos seus líderes partidários, daquilo que vai ser melhor para ele e para os seus, tá? E claro que disso aí sobra verba para obrinha, para um monte de coisa lá no seu município de origem, porque se não acontecer também o cara está queimado. Mas você não vê uma amarração e você não vê algo sólido dessa relação entre eleitor, o interesse do eleitor e o trabalho do deputado. Ele faz o que ele quiser e não responde por isso. Tá? Aí, seguindo, esse sistema atual acabou por gerar o mensalão e o petrolão, uma verdadeira máquina de comprar políticos e anular qualquer possível oposição. Foi isso que nós vimos no mensalão e no petrolão. E a isso tudo se dá o nome de presidencialismo de coalizão. É um sistema que favorece a corrupção, que não insere no Congresso os candidatos que representam o voto real da população. É um sistema bom para os chefes de partido, é bom para os políticos que não se incomodam em não prestar contas aos seus eleitores e é muito ruim para o Brasil. Agora vamos ver como funciona o voto distrital puro, que é a proposta que o Fernão faz, que a gente faz aqui, que a gente conversa, né? E por que ele é superior a tudo isso que nós acabamos de falar? Isso não é chute, nem é teoria. O mundo já utiliza isso. E vamos ver aqui como é que o mundo faz. Trazendo para o caso brasileiro, respeitando a quantidade de cadeiras no Congresso Nacional, que hoje são 513, a gente deveria dividir o Brasil em 513 distritos. Hoje nós temos cerca de 202 milhões de habitantes, que dividido por 513 cadeiras dá mais ou menos 400 mil habitantes por distrito. Ou seja, você pega ali o exemplo de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São Gonçalo tem 800 mil habitantes. São Gonçalo teria sozinha 2 deputados federais, exclusivos para São Gonçalo. Tem outros exemplos aqui, para vocês terem uma ideia. Guarulhos tem mais de 1.200.000 habitantes, teria 3 deputados federais só em Guarulhos, tá? Só cuidando dos interesses de Guarulhos. Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, cada um teria 1 deputado federal, porque tem cerca de 400 mil moradores lá. Cidades que não têm 400 mil eleitores formam um distrito, aqui no caso que eu vou trazer para vocês, é um distrito da região dos lagos, porque eu pego ali e somo Iguaba Grande, Búzios, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, somando todos, vai passar ali de 400 mil, ou seja, as cidades que não têm 400 mil habitantes se juntam com a cidade do lado, que também não tem, se junta com a outra, até formar os 400 mil habitantes, e essa região, esse distrito, passa a ter
um deputado federal exclusivo, tá? Esses números e essas divisões, elas não são problema, porque o IBGE, né, se o PT não destruir até lá, né, o IBGE possui dados completos sobre isso, e a cada pesquisa populacional, que é feita em média a cada 10 anos, os distritos e as quantidades são novamente distribuídos, tá? Em relação ao princípio de um eleitor, um voto, que não acontece em São Paulo e Minas, esse problema já é resolvido, tá? Ele corrige também o problema de representatividade de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo hoje tem 70 cadeiras no Congresso e deveria ter muito mais de acordo com o tamanho da população. Outra coisa que ele corrige no sistema o sistema distrital. Ele obriga que o candidato tenha raiz no município, que ele tenha ligações com o município, impedindo a chegada de candidato turista, que passa lá só em período eleitoral e depois some, desaparece, que a gente está acostumado a ver. Então o cara tem que ter raízes ali para ele poder prosperar. O sistema distrital também acaba com a apuração proporcional. O pleito se resume a uma eleição majoritária e vence quem tiver mais votos. Simples assim, sem mumunha. O cara que é eleito, ele passa a não defender um determinado grupo. Ele não defende interesses específicos ou pequenas minorias. Ele passa a ter que defender o distrito de origem, da onde ele veio. Aquele é o quintal dele, tá? Ele passa a ser o representante daquela região e deverá prestar contas para a região, pelo seu trabalho legislativo, em favor do local. A eleição torna-se, na média, mais barata, porque o perímetro de campanha é bem menor. Ele é definido, né, por conta de ser somente naquele distrito que ele faz campanha. Uma pessoa comum passa a poder concorrer, pois basta para essa pessoa gastar sola de sapato para poder percorrer o seu distrito e, sendo morador do local, fica tudo mais fácil. Então, o que acontece em outros países do mundo que adotam o voto distrital puro são sempre pessoas do local e o povo conhece aquelas pessoas, tá? Distritos com alta densidade populacional, eles acabam sendo pequenos em área e muito fáceis de serem percorridos. Então, a maioria das grandes cidades brasileiras tem uma densidade populacional muito grande. Então, você facilmente consegue percorrer uma região para fazer campanha que é bem menor do que um estado inteiro. E como ela é bem menor, a campanha se torna mais barata, e se tornando mais barata, qualquer um pode ser candidato, sem precisar de grandes verbas de partido. Estados como Roraima teria apenas um deputado, porque ele tem hoje cerca de 500 mil habitantes, com o sistema proporcional. Mas hoje, olha só, eles têm 8 deputados. Essa anomalia faz com que um deputado federal naquele município possa ter menos votos do que um vereador de uma grande cidade. Nem por isso a super representatividade do Estado se reverteu em qualquer tipo de melhoria. Só foi bom para a classe política. O povo está até hoje esperando as promessas. Caso Roraima acredite que seria melhor representada se tivesse mais deputados distritais, deveria fazer o que acontece no resto do mundo quando os distritos querem aumentar a sua representatividade. Eles trabalham para que se tornem atraentes, seguros, bonitos, bem arrumados, bem administrados, para atrair população. A população se muda para aquele local, isso aumenta a quantidade de pessoas que moram lá e aumenta a probabilidade deles conseguirem no próximo censo uma maior representação com mais deputados. Outra coisa que é vantagem, que a gente sempre fala nos programas aqui, como essa eleição ela é local, ela acontece com um perímetro muito bem definido. Isso possibilita que, no caso de desconfiança, temos que lembrar o seguinte, só um instante. O cargo
político é um cargo de confiança. A pessoa vota e deposita confiança nessa pessoa. Se o eleitor perde a confiança, ele precisa ter meios de retirar o cara de lá. Então, como o perímetro da onde ele foi eleito é muito bem definido e é pequeno, possibilita que, no caso da desconfiança, que a própria população troque o seu representante num processo chamado recall. Como esse é um cargo de confiança, perdeu a confiança, não é preciso esperar pela justiça ou por uma investigação. O povo pode pedir o recall. A população pode voltar às urnas e refazer a eleição com um simples abaixo-assinado entregue à Justiça Eleitoral. Esse abaixo-assinado tem que atender uma quantidade mínima de eleitores definida por lei, e o trabalho da Justiça não é julgar se a causa tem mérito ou não, mas apenas verificar se aquelas pessoas são realmente do distrito e se eles alcançaram naquele abaixo-assinado a quantidade de pessoas para poder fazer o recall. Confirmando, a Justiça não julga nada, apenas notifica os políticos de que haverá um recall em 2 meses, por exemplo. Os políticos são notificados, né, e a eleição vai acontecer. O custo, mais uma vez, até no próprio recall, há um período de campanha, né, e o custo é baixo, a área é delimitada e normalmente o recall é feito no fim de semana em escolas, em sua maioria por voluntários, perdão, por voluntários que auxiliam a justiça eleitoral, tal como acontece hoje. Caso perca, o candidato fica inelegível por 2 eleições. Outros candidatos podem participar do recall, tá? Caso o candidato vença, ele permanece no cargo até o fim do mandato e não é possível fazer um novo recall. Então você não pode chamar recall à toa, né? Nem para o seu inimigo, senão você acaba eternizando ele no cargo lá, menos fazendo besteira depois. Então, o recall é uma bala de prata que você tem que usar muito bem. A regra já foi feita justamente para isso. Na maioria dos casos, o candidato sob suspeita, olha o que acontece no mundo. Você chama o recall e o candidato sob suspeita acaba renunciando ao cargo para depois ele se defender e não correr o risco dele ficar inelegível por 2 mandatos. Existe um caso muito famoso, tá, do Arnold Schwarzenegger, que todo mundo sabe foi governador da Califórnia, mas poucos sabem que ele entrou através de um recall. Ele entrou através das regras que eu acabo de explicar. Havia lá um governador chamado Davis, que era um esquerdista, um democrata, que já havia feito um governo de 4 anos horroroso, o estado estava quebrado, ele fez toda uma campanha de reeleição prometendo uma série de novas medidas que não foram realizadas, e já nos primeiros meses do seu novo governo, o povo percebeu que ele continuava fazendo a mesma coisa. Aí o povo da Califórnia foi lá e entraram com um pedido de recall. Nesse recall surgiram outros candidatos. Esses outros candidatos, um deles foi o Arnold Schwarzenegger, e o povo da Califórnia foi à justiça e o recall elegeu o Arnold Schwarzenegger como governador do estado. O povo demitiu o governador. Outra informação interessante é que é muito comum em regiões com voto distrital que nas suas contas de luz, de água, telefone, vem ali a foto e os telefones de contato do seu representante distrital. Diante de problemas, você pode entrar em contato com o escritório dele e fazer a sua reclamação contra os serviços públicos que não estão sendo bem administrados, não estão te atendendo bem. Por exemplo, você tem um problema qualquer de energia no teu prédio aí que está falhando e a concessionária não está ligando para vocês, você chama o teu deputado federal, que no caso aqui é o do distrital, e ele, com o escritório dele, vai correr atrás disso para você, porque a função dele é atender o distrito, não o partido, não os interesses dele, é atender o distrito. Ele passa a ser um tipo de síndico do distrito. Então, junto com essas regras distritais, vários países adotaram outras regras e que estão funcionando muito bem, que é, por exemplo, aumento de imposto só com a aprovação do povo em uma votação local. Obras
só com a aprovação do povo do distrito em uma eleição local. Contratações de funcionários, só com a aprovação do povo numa eleição local. O salário do político, quem define também é o povo do distrito, tá? E é comum também, em regiões distritais, que o chefe da justiça, da polícia, também sejam eleitos e fiquem submetidos ao mecanismo de recall. Então você tem o prefeito, o chefe do distrito aí, você tem o chefe do judiciário e você tem o chefe da polícia, todos eleitos e tendo que dar resultado. Os problemas, todos eles passam a ser resolvidos localmente. A vontade do povo do distrito deve ser respeitada. Se o voto distrital é aplicado para eleições de vereadores, você passaria a ter o síndico do teu bairro, você ia poder um representante dentro do seu bairro, o que seria um grande ganho para a população hoje, ter o seu representante específico para atender as demandas ligadas à prefeitura, tais como limpeza pública, hospitais, escolas, etc. E qualquer problema, você tem o seu representante distrital ali para te atender, para corrigir e ir atrás de uma solução. Caso ele não se interesse em trabalhar para o distrito, você pode provocar um abaixo-assinado para o recall, né? Ele pode ser substituído, ou seja, o seu representante tem que dar resultado. Agora, uma coisa interessante também é que nos distritos, o imposto que é apurado no distrito, a maior parte fica lá também, porque esse administrador local precisa do dinheiro para poder fazer e atender os problemas locais. Então não adianta você eleger um cara com voto distrital e mandar toda a arrecadação para Brasília. Bom, distritos bem administrados, eles tendem a atrair mais população, que poderá criar mais cadeiras de representantes. Distritos ruins tendem a diminuir e perder seus representantes com a sua anexação a outro distrito menor, que farão uma soma da população para compor um novo distrito e eleger o seu representante. Aí fica aqui a pergunta: por que tantas pessoas estão se mudando e abandonando a Califórnia? O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Por conta da deterioração do ambiente urbano. As pessoas estão procurando locais melhores para viver, e nos Estados Unidos tem essa opção de você se mover e encontrar um município, um distrito ao lado, que tenham leis diferentes. O Brasil não tem isso, os municípios praticamente têm todos o mesmo ordenamento. Bom, outra característica do distrital é que todo representante de distrito deverá provar ter uma boa capacidade administrativa, ele tem que dar resultado, ele também tem que ter uma boa comunicação com a base, porque ele tem que prestar contas. Então, o voto distrital faz com que aumente a qualidade dos quadros políticos, porque ele passa a ter uma não dependência de uma determinada linha política. Como ele é obrigado a dar resultado, a política não interfere tanto. O resultado é o que predomina, porque sem resultado ele perde o mandato. E o orçamento das prefeituras, ele tem que ser feito por distrito. Ou seja, você vai saber no começo do ano exatamente tudo que vai ser gasto lá com o teu bairro, com o teu distrito. E esse comportamento faz com que a população, naturalmente, passe a ser mais atenta com as coisas do próprio distrito. É comum em outros países que a população acompanhe as votações e leituras do orçamento do distrito pelo rádio, pela televisão, e você se surpreende, né? O que vocês estão vendo aí? Nós estamos vendo aqui a leitura do orçamento do município. Isso é impensável, impensável aqui no Brasil. O pessoal ali querendo saber o que vai ser investido no local onde eles moram hoje. Em países jamais evoluídos no uso do voto distrital, o distrito funciona como se fosse uma mini prefeitura, com total autonomia na gestão dos recursos, na arrecadação de impostos, na polícia, no judiciário e tudo mais que faça parte da vida daquela população. Em resumo, o voto distrital acaba com o tal do salvador da pátria, ou que todos dependam que um próximo presidente da república ou um próximo governador chegue para resolver os seus problemas. Então, o voto distrital entrega na mão da população a solução para resolver os problemas hoje, sem depender de político. Então você acaba trocando a política atual por uma gestão muito mais focada em resultado. Então você passa
a compreender que o voto distrital ele é muito bom para o Brasil, mas ele é muito ruim para os políticos. E talvez isso explique, né, porque ninguém nunca fala disso. Faça o teste. Pergunta para um político aí qualquer, principalmente os esquerdistas, o que ele acha do distrital puro e do recall de mandato. Prepare-se para ver um cara desaparecer instantaneamente. É a mágica da verdadeira democracia, que nada mais é do que o povo no poder e os políticos obedecendo ao povo.